Vamos começar então a analisar, né, a construção da solução do nosso problema, né? Eu vou abrir aqui o TUS, ele está no Visual C Sharp 2010 Express. É uma ferramenta feita em Windows Forms mesmo, né? Quem já viu o treinamento controle de acessos sabe, já conhece o TUS, né? Já conhece essa ferramenta T2T Tools, tá? Então eu tenho apenas um formulário principal, e esse formulário principal ele contém duas abas, né? Para o treinamento do controle de acesso, nós criamos essa aba aqui, a aba arquivo controle de acesso, e para esse treinamento aqui da atualização do banco de dados, nós criamos essa segunda aba, a atualização do banco de dados, né? Aqui nessa aba nós temos um componente de texto, onde ele vai armazenar o nome do arquivo que foi gerado pelo DB Designer. Legal? Nós vamos gerar o arquivo do DB Designer daquela forma que eu mostrei na aula anterior, né? E aqui nós vamos selecionar esse arquivo, tá? Esse botãozinho aqui vai servir para eu selecionar esse arquivo que foi gerado pelo DB Designer, tá? Que pode ser um arquivo TXT. Eu tenho aqui dois botões. Tem um primeiro que é o gerar script de alteração. Esse botão ele vai realizar a comparação entre o DER gerado pelo DB Designer e o banco de dados real, e se houver alterações, se houver divergências entre o DER e o banco de dados, ele vai informando aqui, ó, em comandos DDL, tá? Alter table, add column, alter table, change column, nós vamos ver isso daí, tá? Ele vai gerando o script aqui nesse controle, nesse componente visual do C Sharp, tá? Depois disso, né, depois que o nosso script ele já está gerado aqui, nós vamos chamar essa opção, né, ou utilizar essa opção aqui, gerar arquivo de atualização. O que esse gerar arquivo de atualização faz? Ele pega o conteúdo que está nesse componente, né, esse componente aqui, ele é um Rich Text Box, tá? Ele vai pegar o conteúdo então desse componente e vai salvar no arquivo texto ou no arquivo SQL, né? Vai salvar no arquivo SQL. Esse arquivo SQL ele vai ficar então com um script para o banco de dados MySQL, e no final das contas, né, nós vamos utilizar o sistema administrativo para executar o MySQL, tá certo? Mas isso aí nós vamos ver depois, né, no momento de explicar as alterações lá no sistema administrativo, tá? Então o TUS ele vai fazer isso que eu mencionei para vocês, é que nós compreendemos o funcionamento dele de forma visual, tá? Nas próximas aulas nós vamos analisar o código fonte aqui do TUS.